Olá, sou Suzane Garrido, professora e pesquisadora da área de tecnologias digitais e neurociências cognitivas. Para responder essa pergunta sobre a matemática, se ela realmente carrega a culpa, do fracasso histórico da aprendizagem, em grande parte, eu vou trazer a neurociência que constitui, nesse momento, um entendimento de função cognitiva para a gente poder responder, tá? Isso significa o seguinte: na neurociência cognitiva, uma das funções responsáveis pelo processo matemático é a abstração. Não significa que para isso a gente não precise antes de memória, de percepção e das funções cognitivas já faladas anteriormente, não é? Mas a abstração seria, vamos dizer assim, aquela função de nível superior, porque ela estaria depois, da memória e do desenvolvimento da percepção, para que a gente pudesse realmente, então, entender como é que se dá um processo de construção matemática. Por que eu considero que ela é, sim, a responsável, e não a matemática, mas a forma como nós trabalhamos a matemática, inclusive atualmente, mesmo com as ideias construtivistas do momento, com as ideias de metodologias ativas que estão por aí. Quer dizer, se a gente não mexer nesse processo neurocognitivo, não vai adiantar nada. A gente está trabalhando com um processo mais externo, não é? Que são as metodologias de uma forma geral, porque a aprendizagem é um processo interno, então a gente precisa primeiro mexer nisso. Então vamos lá. O que acontece com a abstração? A abstração, ela é sim uma decomposição de pensamento, para a gente poder entender como é que se dá um cálculo. Então, se eu preciso decompor um pensamento para poder compreender matematicamente essa mesma ideia, isso significa que o meu cérebro ele precisa constituir partes para formar um todo. Como é que eu constituo partes para formar um todo? Como é que eu penso nas partes para poder chegar num todo? Uma forma interessante de abstrair, e vejam que eu vou fazer uma colocação agora que compara a abstração à imaginação, embora elas sejam diferentes, mas eu vou utilizar a ideia de imaginar algo e tentar chegar nesse algo decompondo as partes deste algo. Esse é o pensamento matemático. Um exemplo, um surfista, e eu já vi alguns depoimentos de surf, porque eu acho muito, muito interessante a forma como se consegue surfar, uma vez que estamos no mar, que a onda ela não tem em nenhum momento nada de concreto, ela passa a ser concreta para surf. Então, como é que se dá esse processo de abstração para o surfista? Normalmente, quando o surfista está no tubo, ele imagina que aquele tubo, em qualquer lugar que ele colocar a prancha, ele vai ter uma plataforma dura, enrijecida, e que ele consiga, portanto, fazer uma colocação, ou ele cola a prancha naquela superfície. Então é como se a onda, o tubo, passasse a ser uma superfície que ele consegue enxergar dura, ou seja, com um enrijecimento. Bom, mas ela não é dura, então como é que ele consegue fazer isso? Bom, justamente porque ele imagina que seja, calcula que força ele coloca no pé e na prancha para poder chegar naquela superfície, e aí isso faz com que ele não caia e com que ele consiga surfar. Esse processo entre imaginar e abstrair de fato uma coisa real é o processo da abstração. E esse é o processo que falta para a gente enxergar no número a quantidade, para a gente enxergar no volume a possibilidade da terceira dimensão e coisas desta natureza.